Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso sobre o Evangelho de João, comentado versículo por versículo. Esta é a nossa quarta videoaula. Nós leremos na aula de hoje o trecho que vai dos versículos 19 até o 37 do capítulo 1 do livro de João. E esse trecho aborda os 3 testemunhos de João Batista sobre Jesus Cristo, conforme mostra aqui o nosso roteiro. Então eu vou ler a passagem a partir do versículo 19, que diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após a mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Muito bem, aqui termina a leitura do nosso texto. Então, vamos aos comentários e abordando agora dos versículos 19 até o versículo 28. Irmãos, esse texto relata o testemunho de João Batista em 3 dias diferentes para 3 grupos distintos. A provável época em que esse acontecimento ocorreu, relatado aqui no livro de João, alguns meses após o batismo de Jesus. Então eu vou deixar como dever de casa para vocês lerem essas passagens aqui de Mateus 3 e Lucas 3, que relatam o batismo de Jesus, que foi feito pelo João Batista. No versículo 19, o evangelista João fala que os judeus enviaram
João muitas vezes utiliza esse termo, judeus, no Evangelho, para se referir aos líderes da nação. Quem eram os líderes? Eram os sacerdotes e os escribas. O texto nos indica que o Sinédrio, e aí uma curiosidade histórica, o Sinédrio era a Suprema Corte de Israel e era composto por 70 membros que governavam a nação. Naquela época, Israel era território romano, mas dentro de uma certa uma certa discricionariedade, os judeus podiam, com a permissão de Roma, ter um governo próprio. É claro que esse governo era tutelado por Roma, tanto que acho que todos já ouviram falar que na época em que Jesus foi crucificado, o governador da Judéia, o governador romano, era um homem chamado Pôncio Pilatos. Mas os romanos davam uma certa liberdade para os povos conquistados terem uma certa liberdade no que diz respeito ao governo, à religião, contanto que eles não ultrapassassem certos limites. É claro, o que Roma queria? Roma queria os tributos, dinheiro e o controle do território, e havia alguns limites, eu já disse numa outra videoaula. Por exemplo, a pena de morte só poderia ser aplicada pelos romanos. O Sinédrio, que governava a nação de Israel, era controlado por um partido chamado Partido dos Saduceus. Os saduceus controlavam o Templo de Jerusalém. Um outro partido importante naquela época era o Partido dos Fariseus. E eram partidos políticos mesmo. É claro que eles se organizavam em torno de questões teológicas. Por exemplo, os saduceus, a ideologia era fundamentada em questões teológicas, é isso que eu quero dizer. Então os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, enquanto que os fariseus criam na ressurreição. Os fariseus entendiam que a Bíblia era composta pelos 39 livros do Velho Testamento, enquanto que os saduceus só aceitavam uma parte da Bíblia hebraica, e então existiam essas diferenças. Então o Sinédrio enviou membros do partido dos fariseus, conforme está lá registrado no versículo 24, para arguir João Batista sobre a identidade dele, porque existia essa grande pergunta: será que esse homem que está aí pregando no deserto, será que ele é o Messias? Porque João veio com uma pregação muito forte e pregando com muita autoridade. E não podemos esquecer que desde o tempo do último profeta do Velho Testamento, Malaquias, houve o chamado silêncio intertestamentário, em que a profecia, houve um ínterim no chamado de profetas. Então, o último profeta do Velho Testamento é Malaquias, e aí correm 400 anos de silêncio de palavra profética, e surge João Batista com muita autoridade, pregando sobre o arrependimento e preparando
o caminho para a vinda do Messias. Mas a pergunta era para os judeus: será que ele é o Messias? Esse João Batista é o Messias? Lá no versículo 20, a gente lê que João Batista disse claramente: pessoal, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Lembrando que Cristo é o vocábulo grego equivalente ao hebraico Messias, o ungido. Leiam depois Lucas 3, dos versículos 15 até o 17. No versículo 21 perguntaram: és tu Elias? E aqui a gente precisa explicar direitinho por que os judeus fizeram esta pergunta. Se nós formos lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Malaquias escreveu o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então os caras estavam preocupados se será que é o Elias que foi profetizado por Malaquias 4:5? E aí João Batista falou: olha, eu também não sou Elias. Agora, tem uma passagem lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17, que diz, aí é uma passagem que relata a visita do anjo Gabriel, que disse, aí foi uma profecia, que João iria diante do Messias no espírito e no poder de Elias. Então vocês confiram, por favor, essa passagem bíblica. Ele não era Elias, mas ele veio no estilo de Elias. Para quem não conhece direito a história do profeta Elias, que por alguns é considerado como o maior profeta do Velho Testamento, os judeus têm essa posição. Tem uma passagem no Velho Testamento que relata que Elias enfrentou 450 profetas de Baal, sozinho. E depois lá de um determinado desafio, ele ganhou aquela disputa, ele executou esses 450 profetas. E existem inúmeros outros feitos do profeta Elias, e aí eu recomendo que vocês leiam o Velho Testamento. Ok, então João Batista também disse que não era Elias. E o suspense era grande. No versículo 21, perguntaram: és tu o profeta? O que eles quiseram dizer com essa pergunta? Quem era essa figura, esse profeta que eles esperavam? Bom, aí a gente precisa ir lá no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, e eu vou ler até o 18, que diz assim: Deus disse para Moisés, prometendo a promessa do grande profeta: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então havia essa profecia que viria um grande profeta, semelhante a Moisés.
será que João era esse profeta? O João Batista? E aí João Batista disse que não, pessoal, eu não sou esse profeta que foi profetizado pelo Moisés lá no livro do Deuteronômio. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 22 a 23, o apóstolo Pedro explica que esse profeta é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aí temos agora a resposta de João Batista. Ele diz quem ele é. Ele já havia dito que ele não era Elias, que ele não era o Cristo e que ele não era o profeta. Quem ele era? E aí ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. E isso está lá no versículo 23. E aqui João cita a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Porque, como vimos na videoaula passada, João seria o arauto do rei, o precursor do Messias. E aí no versículo 25, os fariseus perguntam: João, então por que você batiza se você não é o Cristo? Então a autoridade de João ela foi questionada, uma vez que o Velho Testamento havia associado a vinda do Messias, do ungido, com arrependimento e purificação espiritual. E aí vocês podem conferir o livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 1. Mas João batizava os judeus, isso é interessante de indicar, com o batismo dos prosélitos. Os prosélitos eram os gentios que se convertiam ao judaísmo. Então, assim como os gentios, os judeus precisavam se arrepender dos seus pecados para entrar no reino do Messias. E aqui eu queria dar uma explicação, complementando a videoaula passada. Em que no final da videoaula falei sobre lei e sobre graça. No tempo de Jesus, os judeus haviam desenvolvido, pervertido de tal maneira a religião nacional que eles criaram uma religião baseada em obras. E esta não é a mensagem do Velho Testamento. Porque temos, por exemplo, a passagem de Abacuque 2,4, que diz que o justo viverá pela fé. E essa é a mensagem que está registrada, de modo geral, no Velho Testamento, que a justificação vem pela fé. Mas os judeus do tempo de Jesus haviam corrompido de tal maneira a religião judaica que tinham transformado a religião numa religião de salvação por boas obras. Então, o que eles acreditavam? Que a salvação viria pelas obras. E o que João Batista estava mostrando para os judeus? Que a situação deles era tão ruim quanto a dos gentios, a dos prosélitos que se convertiam para o judaísmo. Eles precisavam se batizar, eles precisavam se arrepender dos pecados, porque sem arrependimento de pecados, sem guinada na vida, sem submissão, conversão, não há salvação, porque o justo viverá pela fé. Então é por isso que João batizava. É com essa autoridade baseada na palavra de Deus que João batizava, inclusive os judeus, os líderes da nação. Bom, continuando, temos agora, a partir do versículo 29, que começa dizendo assim: no dia seguinte viu João a Jesus. Então agora temos o segundo testemunho. E aí João viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus.
Pessoal, o uso de um cordeiro para o sacrifício era uma noção bastante familiar aos judeus, porque um cordeiro foi usado durante a primeira Páscoa lá no Egito, na véspera do Êxodo. Leiam sobre isso no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 36. É uma passagem grande. E aí tem um dever de casa para vocês. E no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, diz que um cordeiro foi levado ao matadouro. E lá o tempo verbal é passado, foi levado. Interessante observar isso. E havia o oferecimento de um cordeiro nos sacrifícios diários do templo. Então você pode conferir isso nos livros de Levítico, capítulo 14, dos versículos 12 a 21, e Hebreus, capítulo 10, de 1 até o versículo 18. No versículo 30, João diz o seguinte, o Batista: pessoal, esse Cordeiro de Deus já existia antes de mim. Então João reconhece a pré-existência de Jesus Cristo. No versículo 31, João fala que não o conhecia. Mas em que sentido? Se Jesus era primo de João Batista. Não, ele não sabia, embora ele soubesse que Jesus fosse primo dele, ele não sabia que Jesus era o Messias. E como ele ficou sabendo? Isso está lá no versículo 32. O Pai, Deus Pai, deu um sinal para o João Batista quando João batizou Jesus. Então, quando João Batista viu o Espírito descer do céu como pomba, corporificado como pomba, e pousar sobre Jesus, ele reconheceu que o primo dele, aquele Jesus, era o Messias. Esse era o sinal que o Pai tinha dado para o João Batista. Olha, aquele que, quando você for batizar, o Espírito descer como pomba e pousar sobre aquela pessoa, esse é o Messias. Porque ele não sabia. Aquilo tinha sido uma revelação que João Batista tinha recebido no momento do batismo do Senhor Jesus. E aí lá no versículo 34, João testifica que Jesus é o Filho de Deus. E quando ele fala isso, ele diz que Jesus é Deus. Então João, no versículo 34, testifica acerca da divindade de Jesus Cristo. Finalmente, nós temos o terceiro testemunho, e isso vai dos versículos, esse trecho vai dos versículos 35 a 37, em que João testemunha sobre Jesus. É um terceiro grupo, e esse grupo é formado por alguns de seus discípulos. João Batista tinha muitos discípulos. Interessante observar que, dentre esses discípulos, temos André e João. O João que escreveu o evangelho que estamos estudando. E André e João são os primeiros seguidores de Jesus, como veremos nesse estudo. Lá no versículo 36, João Batista fala de novo: eis o Cordeiro de Deus. Só que agora ele repete a citação do versículo 19, mas falando com André e João e com outros discípulos. E aqui a gente precisa pontuar o seguinte: o que João quis dizer quando ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus? O que ele quis dizer foi o seguinte: que a morte de Jesus teria um caráter substitutivo. Ele morreria no nosso lugar
E isso satisfaria completamente a justiça divina. Traduzindo, não poderíamos ir para o céu se Jesus não tivesse pagado o preço da nossa justificação. E essa justificação veio através da execução do próprio Filho de Deus. Então é importante que tenhamos em mente o seguinte: Deus é amor, mas isso não exclui a sua justiça, a sua ira, pois ele é perfeito. Então a morte de Jesus harmonizou o amor de Deus com a justiça. É por isso que Deus nos perdoou, porque alguém pagou pelo nosso pecado. E finalmente temos lá no versículo 37, dizendo assim: os dois discípulos ouvindo. Mais à frente, esses discípulos são identificados como André e João, que imediatamente passaram a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Eram discípulos de João, passaram a ser discípulos do Senhor Jesus. E com isso, pessoal, a gente termina essa quarta videoaula, ou videoaula de número 4, e agradeço a todos que assistiram esta aula, deixo a paz para vocês e nos encontramos na próxima videoaula, ok? Um forte abraço.